Doutor, nós sabemos que o Butantan tem diversas linhas de frente, né, de pesquisas, e durante a pandemia a discussão sempre em relação à vacina contra a Covid-19 e até a possibilidade da criação da própria vacina pelo Butantan, a vacina chamada de Butanvac. Com a questão das cepas, né, o surgimento de novas cepas da Covid-19, como é que o Butantan vem fazendo para ampliar essas pesquisas científicas em relação à vacina e atualizar as vacinas atuais? A gente tomou a decisão logo no começo desse ano de ir adiante com o projeto da Butanvac. Qual que é a vantagem desse projeto? Uma vacina que a gente consegue incorporar toda a tecnologia aqui dentro do instituto e produzir desde o ingrediente inicial até a vacina dentro do frasco, usando estrutura já disponível na nossa planta de produção. Por causa disso, fomos adiante, resgatamos alguns dos projetos que estavam em andamento. Essa semana a gente deve completar a inclusão de voluntários que estão participando do estudo fase 2 da Butanvac. Só lembrar a todo mundo que está nos assistindo, o desenvolvimento de uma vacina passa por 3 fases clínicas essenciais, a fase 1, fase 2 e a fase 3, sendo que a fase 2 nos dá a resposta da dose ideal, amplia os valores, os dados de segurança da vacina, que até agora têm se mostrado muito promissores, e coleta informações de indução de resposta da defesa do organismo, e além disso, alguns dados preliminares de proteção contra infecção e doença. Mas é o fase 3 que a gente pretende começar o quanto antes, depois de analisar os primeiros resultados do estudo fase 2, que é o estudo mais importante. Para este, Thiago, a gente fez um esforço muito grande para conseguir a variante chamada XBB, que é a que está causando a maior parte dos casos no Brasil hoje, justamente com o intuito que você levantou, de utilizar uma plataforma que permita ao Instituto atualizar a vacina para responder à variante do vírus que vem circulando pelo país, que predomina na transmissão dos casos do vírus que está causando Covid-19. Então, nosso interesse é esse: investir na Butanvac, depois de absorver toda a tecnologia, testar essa variante nova para seguir com o estudo fase 3 após os resultados do estudo fase 2 serem compilados. Doutor, e uma curiosidade, até uma discussão que surgiu na pandemia, com as pessoas já sendo vacinadas, né? Como que você pode encontrar pessoas que participem de um estudo como esse se as pessoas já estão vacinadas e muitas já acabaram contraindo a Covid-19? Esse é um desafio que todas as vacinas que estão em desenvolvimento enfrentam atualmente. Não são as novas vacinas somente que enfrentam esse desafio. Até as atualizações das vacinas existentes, como, por exemplo, as vacinas de RNA mensageiro, que estão sendo agora atualizadas para incluir a variante XBB. 2 laboratórios mandaram um registro, a solicitação de registro para a Anvisa, já contemplando essa modificação, passam por essa dificuldade. Mas agora o que a gente precisa é demonstrar que as novas versões da vacina conseguem proteger principalmente infecção e doença mais grave. Esses estudos podem ser feitos com um número muito grande de voluntários, mas aos poucos a gente vai aprendendo que a gente tem um meio indireto de avaliar isso, que é a indução da resposta imune através da mensuração de uma substância que protege as pessoas e está presente no sangue, chamada anticorpos. Então a gente consegue, mensurando os anticorpos que estão circulando, dizer se uma pessoa tem uma chance maior de estar protegida. Os estudos atualmente empregam essa metodologia, esse método, para dizer se a vacina está funcionando a contento. E, doutor, ainda falando sobre o desenvolvimento das vacinas, né, e esse momento em que o mundo passa em relação à Covid-19. A pandemia oficialmente já acabou, mas ainda é sempre bom fazer alertas e o surgimento das novas cepas, talvez mais transmissíveis, menos agressivas. As pessoas que têm comorbidades, que são mais suscetíveis, devem continuar tomando todas as providências, né, utilizando máscaras, às vezes em meio de transporte. Qual é a orientação para esse momento da pandemia, a pandemia que já ficou para trás, mas que ainda requer cuidados?
Sabe que durante a pandemia eu escrevi um artigo bem longo na Folha de São Paulo, bem no começo da pandemia, dizendo que o coronavírus era esse beta-coronavírus, que a gente apelidou de SARS-CoV-2, é um vírus que veio para ficar. A gente tem vários vírus que causam infecções respiratórias desde que a gente se conhece por gente, desde que a virologia começou a identificar agentes causadores de infecção respiratória. O SARS-CoV-2 não existia até então e apareceu a partir do fim de 2019, mas encontrou o caminho na cadeia de transmissão respiratória na população e para permanecer como sendo um vírus perene. A gente vai sempre conviver com o coronavírus, como a gente convive com o vírus da influenza, como a gente convive com o vírus sensicial respiratório, outro causador de problemas respiratórios, como além de uma dezenas ou centenas de outros vírus que circulam entre nós, causando resfriado comum. Como é que a gente vai conviver? A primeira coisa é conseguir estudar ele permanentemente. O objetivo disso é fazer exatamente o que você mencionou, Thiago. Saber se algum vírus foge ao padrão que vem causando agora, que costuma ser principalmente uma doença mais leve, respiratória das partes superiores aqui, obstrução nasal, um pouco de desconforto, mas na maioria esmagadora das pessoas acaba indo embora. E saber proteger aquelas pessoas que estão mais suscetíveis à doença grave. Por exemplo, pessoas que têm deficiência do seu sistema imune, os muito idosos, outras pessoas que têm problemas crônicos de saúde mais graves. A gente tem que ter atenção a essa população. É mais ou menos o que a gente já faz com a gripe. Inclusive, a vacinação que se recomenda é principalmente para esses grupos, justamente para proteger doença grave causada pelo vírus da gripe. Então, a gente vai ter que, primeiro, fazer uma monitorização permanente e, segundo, disponibilizar a vacina, especialmente para esses grupos que são mais frágeis para desenvolver doença grave na população. Estamos conversando com o Dr. Esper Calas, que é infectologista e diretor do Instituto Butantan aqui em São Paulo. Doutor, para fechar primeiro essa discussão sobre o coronavírus, a Covid-19, eu pergunto para o senhor o seguinte: a falta de vacinação, ou seja, nós temos vacinas atrasadas, né? Apesar da população ter reagido muito bem durante a pandemia, quase toda a população tomou pelo menos 2 doses da vacina, mas a bivalente aqui em São Paulo, a porcentagem ainda é relativamente baixa, menos de 30%. O senhor se preocupa com isso de que maneira? Me preocupo não só com isso em relação à Covid-19, mas toda a grade de vacinações disponível no Brasil para crianças e para adultos. A gente sabe o efeito benéfico das vacinas há mais de 50 anos. O impacto que as vacinas causaram na melhoria da qualidade de vida e na melhora da saúde coletiva é considerado um dos maiores da história da humanidade. A gente tem que continuar esse trabalho, que a gente inclusive está fazendo aqui durante esse programa, de ressaltar a importância e o grande benefício que as vacinas trazem. A população tem essa tendência mesmo, quando vê uma doença ficando mais distante, relaxa um pouco, procura se distanciar, ou não procura se distanciar, mas acaba se distanciando por uma comodidade que a diminuição de número de casos graves de Covid acabou trazendo depois do grande problema e a gravidade que a gente passou. A gente tem que continuar falando sobre o assunto, melhorando cada vez mais nossas vacinas, tornando-as mais disponíveis para acesso à população e continuar esse diálogo permanente, além de procurar encontrar o tom certo da conversa com o povo, entendeu? A melhor forma é justamente fazer isso. Fazer um processo de debate, de apresentação da argumentação e convencimento da importância que são as vacinas para aumentar a cobertura das vacinas e evitar que doenças transmissíveis como a Covid-19 tire a vida das pessoas ou complique a vida das pessoas com os vários agravos e problemas que elas causam, especialmente no sistema respiratório, no sistema neurológico daqueles que acabam pegando a doença. Doutor Esper, quais outras frentes de vacinas, né, que o Butantan vem estudando e vem desenvolvendo? A gente sabe que tem a discussão sobre a vacina contra a dengue, a própria vacina contra a gripe, né? Quais são as outras frentes principais que não só o estudo, mas também o desenvolvimento quase já na aplicação para a população?
O Instituto tem uma lista muito grande de produtos que está investigando. Isso a gente chama assim, a nossa carteira de produtos que a gente passa desde os mais perenes, ainda que estão na bancada do laboratório, até aqueles produtos que estão nos passos finais para submissão à Anvisa, a nossa agência que autoriza o uso de produtos em humanos, que estão em andamento. Eu acho que eu destacaria alguns. O primeiro deles é que nós estamos cada vez melhorando a vacina de gripe. Já estamos nas etapas finais de validação da nossa vacina tetravalente, embora a gente saiba que esse quarto componente já não circula há muito tempo no mundo, mas mesmo assim o Butantan, por uma decisão estratégica, decidiu ir adiante para a incorporação da vacina tetravalente ou quadrivalente, como alguns gostam de chamar, para dentro do nosso menu de opções. A segunda coisa, a gente está tentando trazer a Butanvac, como a gente já começou a conversar no programa, e 2 outras vacinas estão previstas para serem submetidas com pedido de aprovação à Anvisa no começo de 2025, que são a vacina de dengue e a vacina de chikungunya. Doutor Esper Calaz, aliás, essas doenças, né, a gente cita as doenças tropicais, a dengue, a chikungunya, quais são os desafios de se combater essa doença e conseguir desenvolver uma vacina adequada? No caso da dengue, são 4 os tipos, né? Como que é possível enfrentar esse desafio para acabar desenvolvendo uma vacina que seja capaz de abranger tudo isso? Você pontuou exatamente o principal problema, Tiago. A vacina contra a dengue, a gente fala que é uma vacina só, mas na verdade são 4 vacinas numa só. A combinação de 4 vacinas que funcionem de uma forma adequada ao mesmo tempo é um desafio enorme. E isso que atrasou o desenvolvimento de vacina da dengue durante tantas décadas. O Butantan começou a participar de um projeto ainda na primeira década dos anos 2000, graças a esforço de pesquisadores que estavam aqui, com destaque ao professor Isaías Rau, que trouxe essa vacina para cá, e os diretores que sucederam tocaram esse processo para frente e fizeram com que essa vacina chegasse às fases finais. A gente vem acompanhando, e eu pessoalmente, esse desenvolvimento, desde o estudo fase 2, a gente completou os resultados preliminares do estudo fase 3 no fim de 2022 e estamos na fase, nos passos finais para apresentar os resultados pormenorizados desse projeto. E isso fez com que o Butantan esteja trazendo para transformar numa realidade o que eu considero ser a melhor vacina de dengue disponível até hoje.